ser encaminhando, juntamente com a irmã Lídia. Convido você a abrir a sua Bíblia, Romanos capítulo 5. Nós vamos retomar a nossa jornada pela carta de Paulo aos Romanos. Nós estamos já há algum tempo, caminhando nessa carta, e eu vou ler o texto. Nós ficamos aí 2 semanas sem meditar nesse tema, na carta de Paulo aos Romanos. Tivemos ali a pausa para o Natal, depois a pausa para o Ano Novo, e então retomamos hoje a nossa série de mensagens, e ainda temos bastante tempo. A gente está aqui no capítulo 5, finalizando o capítulo 5, ainda tem mais uns quase 10 capítulos ainda pela frente, então tem bastante tempo ainda para nós degustarmos essa carta. Então, quero convidar você a me acompanhar nessa primeira leitura do texto, e em seguida eu vou também aproveitar, logo depois da oração que faremos após a leitura, para fazer também um breve resumo do que a gente já viu até agora. A gente ficou 2 semanas sem meditar sobre o texto, então, para dar aquela revigorada na memória aí, vamos dar uma breve recapitulação do que já foi visto até este momento. Então, leiamos o texto. Romanos capítulo 5, do verso 12 ao verso 21. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Porque antes da lei, o pecado já estava no mundo, mas quando não há lei, o pecado não é levado em conta. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, que é a figura daquele que havia de vir. Mas a dádiva gratuita não é como o caso da transgressão, porque se pela transgressão de muitos morreram, muito mais a graça de Deus e a dádiva pela graça de um homem só, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Também a dádiva não é como o caso da transgressão, que veio por meio de um só que pecou, pois o juízo veio de uma só transgressão para a condenação, mas a dádiva gratuita veio de muitas transgressões para a justificação. Porque se a morte reinou pela transgressão de um só, então os que recebem da transbordante suficiência da graça e da dádiva da justiça reinarão muito mais em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só transgressão veio o julgamento sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que produz vida. Porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. A lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse, mas onde o pecado se ressaltou, a graça ficou ainda mais evidente, para que assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reine pela justiça para a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor, abre o nosso entendimento, prepara o nosso coração, atrai a nossa atenção, também daqueles que porventura estejam acompanhando de casa, que seus corações, seus ouvidos, sua mente também estejam atentas à Tua palavra, ao significado dela e especialmente a como isso pode moldar a nossa vida e a nossa caminhada. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, como eu prometi, nós vamos fazer aqui uma breve recapitulação. A carta, nós já explicamos, existe um contexto, toda a carta ela é escrita dentro de um contexto. A Bíblia não é um livro de sapiência comum, no sentido de que alguém sentou e resolveu escrever um livro com uma série de regras, uma série de frases de efeitos, uma expectativa de instruir alguma coisa. A Bíblia é uma coletânea de livros, por isso a gente chama de Bíblia, vem de biblioteca a ideia. É uma coletânea de livros que são escritos em determinados contextos. E nós entendemos que, na medida desses contextos, Deus vai se revelando pelo que está sendo escrito ali. Então, desde Gênesis até Apocalipse, cada um dos livros contidos na Bíblia tem um contexto próprio. E a carta aos Romanos não é diferente. O apóstolo Paulo escreve essa carta para uma igreja que ele não conhece, uma igreja que ele espera conhecer. Ele demonstra isso nos primeiros versos. Ele explica que já tentou outras vezes estar com essa igreja e não conseguiu, por conta de N razões, N motivos, mas ele deseja se apresentar a essa igreja porque ele quer seguir em uma nova viagem missionária para a Espanha.
A sua expectativa é que a igreja de Roma lhe sirva de base, lhe sirva de apoio financeiro também, e ele quer se apresentar a essa igreja. Então, ele vai apresentar o evangelho que ele está pregando a essa igreja. Ele vai apresentar qual é a sua mensagem, no que o seu evangelho é semelhante ao evangelho que aqueles irmãos já haviam ouvido e no que o seu evangelho introduz novas informações que aqueles irmãos talvez ainda não tivessem compreendido corretamente. Paulo faz isso na condição de apóstolo, daquele que recebe revelação da parte de Deus. Nós compreendemos e aceitamos isso, entendemos que os apóstolos, os autores bíblicos, recebem revelação da parte divina, e por receberem revelação da parte divina, eles nos informam aquilo que é o desejo de Deus para nós. Então, ele vai apresentar o seu evangelho. Basicamente, a carta é uma descrição longa e minuciosa do conceito que o apóstolo Paulo tem do evangelho. Não é à toa que logo no verso 16 do capítulo 1, quando ele já terminou aquela fase de introdução e de apresentação, ele logo fala do evangelho. Ele diz que, verso 16, porque eu não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então ele introduz a sua percepção desse evangelho, que esse evangelho é o poder para a salvação. Logo, nessa percepção, ele já deixa claro, já deixa implícito de que o evangelho é uma mensagem para pessoas que estão precisando de salvação, pessoas que estão em uma condição de precisarem ser salvas. Então, nesse sentido, ele já introduz aqui um conceito que era parte da compreensão do povo de Deus, já se havia essa informação de que Jesus Cristo veio para nos salvar, mas isso está sendo desenvolvido, está sendo melhor compreendido ao longo que os autores bíblicos vão apresentando o Evangelho de maneira mais explícita. Então ele explica que esse homem que está num estado que demanda salvação, esse homem caído, que está nesse estado de queda, esse homem é objeto da justiça divina. Tanto é que no verso seguinte, ele vai dizer, verso 17, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então ele já introduz também o conceito, alguns elementos do conceito forense, justiça, julgamento, culpa, algo que vai permear todo o seu linguajar ao longo da carta. Ele vai trabalhar a partir desses conceitos, a partir da ideia de que nós somos pessoas em uma condição de queda, nessa condição de queda estamos condenados e estamos esperando a punição, estamos esperando a concretização dessa punição. E então o Evangelho é a mensagem de Deus para nós, dizendo que nós podemos, por intermédio de alguma coisa, sairmos dessa condição para uma condição não mais de culpados, mas uma condição de justificados. E o Evangelho revela esse estado do homem caído, carente de salvação e impotente para se salvar desse estado. O Evangelho também revela o meio da salvação, a fé na obra do Salvador. Qual é o meio que nós podemos nos apoderar de uma forma para sairmos dessa condição? Depositar fé no Salvador. Então, Paulo vai explicitar isso melhor do capítulo 1, do verso 18 ao 32, quando ele vai explicar o estado de depravação do homem, porque a ira de Deus já é parte do juízo de Deus, que está sendo derramado sobre todos os homens, e essa situação demanda esse julgamento divino. Ele vai falar isso no capítulo 2, do verso 1 ao verso 16, e essa ira já está sendo derramada no fato de Deus nos entregar aos nossos próprios desejos, às nossas próprias vontades, e nesse processo nós vamos nos autoconsumindo, nós vamos, de fato, devorando uns aos outros, invadindo aquilo que não era para ser invadido, criando relacionamentos que não deveriam ser criados, participando de experiências físicas que nós não deveríamos participar. Isso porque Deus vai nos entregando a nossa própria vontade, aos nossos próprios desejos, desejos pecaminosos, desejos caídos de um povo que está em uma condição de queda. Então esse julgamento, Paulo vai deixar claro que esse julgamento não é amenizado pelo fato de alguém ter lei do Senhor, ter a revelação da lei do Senhor. Ele está falando especificamente para os judeus, deixando claro, porque o seu conceito inicial é de que todos estão nessa condição. Nós investimos um bom tempo explicando isso nas primeiras mensagens. Então ele diz que não adianta nem ter a lei e não adianta também ter marcas externas, a marca da circuncisão, a guarda do sábado, a guarda da aliança. Esses elementos, eles só têm valor se de alguma forma já houver uma marca interna operada milagrosamente por Deus, pelo seu próprio Espírito. Mas ele também vai explicar que Deus,
esse Deus que é justo, que está imbuído e está concentrado na ideia de punir pecadores, porque o pecado merece punição, mas esse Deus também é fiel, porque esse Deus, compreendendo a nossa situação, o nosso estado, faz uma promessa a nós. Ele faz uma promessa a essa raça caída, dizendo que o justo viverá. Esse justo, aquele que for por ele considerado justo, esse viverá, esse não será objeto dessa condenação. Então, o fato é sabermos como chegarmos a essa condição de justos, essa condição de justificados. É então que ele vai introduzir o conceito da justificação pela obra salvífica de Cristo. Então, o condenado, por meio de Cristo Jesus, depositando fé na obra de Cristo, ele alcança o estado de justificado. Alcançando o estado de justificado, ele sai da posição de condenado e passa a uma posição não apenas de absolvido, mas de alguém que é tratado por Deus como se pecado nenhum tivesse ao longo da sua vida. E essa justificação produz no indivíduo um estado de paz, porque nós já não estamos mais em guerra com Deus, porque não há mais um Deus irado sobre nós, porque fomos justificados por intermédio da obra de Jesus Cristo. E uma vez que nós fomos justificados pela obra de Cristo, nós somos salvos da ira de Deus e somos introduzidos em uma realidade diferente, uma realidade de paz, uma realidade de amizade com Deus, uma realidade de aproximação com Deus, uma realidade onde nós temos pleno acesso a esse Deus, porque Ele não mais nos olha como pecadores em ponto de serem condenados, mas Ele nos olha a partir da obra de Cristo e nesta relação nós alcançamos a paz com Deus. Então, o apóstolo Paulo encerrou essa primeira parte, a gente finalizou isso na nossa última mensagem, na primeira parte do capítulo 5, e ele agora vai fazer uma espécie de parêntese aqui, onde ele vai recapitular o que ele já falou, mas com outros aspectos agora. Ele vai basicamente fazer o que eu fiz aqui, mas obviamente introduzindo novos conceitos, e ele vai introduzir um conceito que é muito comum nas suas cartas, nos seus escritos, que é o conceito da divisão em dois povos, da divisão em dois reinos, da divisão em dois mundos. Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo vai introduzir algo que ele costumeiramente usa, esse linguajar, reino dos céus, reino da terra, reino de Deus, reino da luz, reino das trevas, salvos, não salvos, ímpios, justificados, ímpios. Essa ideia que é muito comum no Novo Testamento, em todas as cartas neotestamentárias e no livro de Apocalipse. Eu lembro que nós, quando falamos sobre o livro de Apocalipse, eu deixei claro para os irmãos que a Bíblia trabalha apenas com duas realidades. Ou você tem a marca de Cristo, ou você tem a marca da besta. Não tem caminho do meio, não tem alguém que está em um processo de mudança de marca, ele está ali sem marca nenhuma. Ou você é alguém considerado povo de Deus, ou você não é considerado povo de Deus. Então, nesse processo, o apóstolo Paulo vai agora introduzir esse conceito de dois reinos, porque ele também nos ajuda a entender como o Evangelho se revela a nós. Então, a divisão do mundo nos é apresentada em dois reinos, em dois povos, em duas realidades. Então, ele vai usar Adão e Cristo aqui como esses elementos divisores. Um povo que está representado por Adão e um povo que está representado por Cristo. Um povo que em Adão experimenta o reino da morte, um povo que em Cristo experimenta o reino da graça. Por isso, o tema da nossa mensagem dessa noite são os dois reinos. Os dois reinos, esses reinos que são nos apresentados pelo apóstolo Paulo nesses versos que nós estamos meditando nessa noite. Então, como eu disse, ele vai fazer uma recapitulação com novas palavras e novos conceitos. Por isso, a primeira parte do texto, do verso 12 até o verso 14, ele deixa claro que todos pecaram. Todos pecaram. Algo que ele já havia dito anteriormente, gastou bastante tempo ali no capítulo 2 e 3, ele deixa claro, ele traz isso com novas palavras, mas ele diz aqui, a partir do verso 12, portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Reforçando o argumento que ele já trabalhou lá nos capítulos 2 e 3, de que todos, sem exceção, estão sobre a condenação imposta pelo pecado, Paulo traz a experiência de Adão para provar o seu argumento. Então, inicialmente, ele vai estabelecer que há uma conexão entre o pecado de Adão e o nosso estado de pecaminosidade e o nosso próprio pecado. Tá? Em uma sociedade atomizada, uma sociedade que tenta dividir o mundo em núcleos atomizados, em núcleos únicos e específicos,
é muito difícil a gente trabalhar com o conceito de responsabilização coletiva. É muito difícil a gente conseguir transmitir uma informação de que, por conta da ação de outro, eu respondo na mesma medida. Eu sofro as consequências na mesma medida. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que, em Adão, todos nós caímos. E porque Adão caiu, todos nós entramos em um estado de condenação, porque nós permanecemos nesse estado. Ao contrário de que muitas vertentes, inclusive do próprio cristianismo, tentam criar a ideia de que cada um tem o seu próprio pecado e, por conta do seu próprio pecado, vai responder a Deus. O contexto bíblico não trabalha dessa forma. Ele trabalha com um conceito de representatividade. Por conta do pecado de Adão, nós entramos nesse estado. O ponto de vista bíblico é de que o ser humano, embora seja um indivíduo e responda pelas suas próprias ações, ele também é uma coletividade. Quer um exemplo? Vou dar alguns exemplos bíblicos aqui. Se você conhece a história de Acã, a história de Acã é contada no Antigo Testamento, um indivíduo do povo de Deus, depois de vencerem uma batalha, onde Deus disse, olha, não fiquem com absolutamente nada, destruam tudo, eliminem todos os despojos de guerra, não se apoderem de absolutamente nada, porque tudo que pertence a este outro povo não é agradável a mim, logo, se fizerem isso, estarão me ofendendo, estarão pecando contra mim. Acã vai lá, esconde ali alguns elementos, ele esconde na sua barraca lá, o povo ainda vive em um estado de nômades ali, ele esconde na sua barraca e, por conta disso, o povo começa a padecer nas batalhas seguintes. Começa a padecer dificuldades, e então Deus revela que há pecado no meio do povo, e aí há todo um processo de detecção, esse processo vai afunilando, começa na tribo, se descobre qual é a tribo, da tribo se descobre qual é o núcleo familiar, qual é o núcleo ali menor, do núcleo familiar se chega até a própria família de Acã, e toda a família de Acã responde pelo pecado, juntamente com Acã. E, embora isso, aos nossos olhos modernos, como eu disse, de uma sociedade atomizada, uma sociedade que é individualista, uma sociedade que não consegue conceber que as falhas de um refletem de fato nos outros e nos trazem as consequências mesmas que aquele primeiro experimentou, fica difícil para nós olharmos para essa realidade e entendermos que isso é de fato como Deus trata. Então, por conta do pecado de Adão, todos nós padecemos. Por conta do pecado de Acã, o povo de Israel padeceu, a sua família padeceu. Um outro exemplo aqui, já num outro contexto, é o exemplo do sacerdócio, da comparação que o autor de Hebreus faz entre o sacerdócio de Melquisedeque e o sacerdócio de Levi. Se você acompanhou as nossas mensagens em Hebreus, eu expliquei essa relação quando o personagem Melquisedeque é introduzido dentro do texto bíblico, o autor de Hebreus se apodera daquela informação e explica que Jesus Cristo é um sacerdote melhor do que o sacerdócio araônico, do sacerdócio levítico. Por quê? Porque Jesus é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E aí ele vai explicar a partir de um conceito muito interessante que ele apresenta na carta, o autor de Hebreus. Ele diz, olha, quando Melquisedeque se apresenta, entra no contexto bíblico ali, no texto, na revelação do texto bíblico, Abraão, que é o bisavô de Levi, que é o primeiro que é a tribo dos sacerdotes, esse ainda nem era o patriarca, mas quando ele se encontra com Melquisedeque, Abraão se submete a Melquisedeque. Ele entrega o dízimo a Melquisedeque e se submete a receber uma bênção de Melquisedeque. E aí o autor de Hebreus diz, ora, Levi estava em Abraão. Levi estava ali nos genes de Abraão. Esses genes que vão ser passados para o seu filho, para o seu neto, e assim por diante. E, nesse sentido, Levi estava se submetendo a Melquisedeque juntamente com Abraão. Abraão é que se submete a Melquisedeque, reconhece que Melquisedeque é um sacerdote maior sobre ele, tanto que ele pede uma bênção, entrega lá os dízimos da sua batalha, que havia vencido, uma batalha contra diversos reis. Abraão vence essa batalha, pega os despojos, separa uma parte, entrega ali o dízimo e faz um culto em adoração a Deus, juntamente com Melquisedeque. E aí, então, ele reconhece que Melquisedeque é um sacerdote do Senhor e se submete a receber uma bênção de Melquisedeque. Então, Melquisedeque,
que está abençoando Abraão, logo aquele que abençoa é maior do que o que é abençoado. Esse é o princípio que o autor de Hebreus diz, olha, quem abençoa é porque é maior do que aquele que está sendo abençoado. E nesse propósito, então, Levi, que está dentro de Abraão, ainda nos genes de Abraão, ele também está sendo abençoado, está sendo submetido. Logo, Melquisedeque é um sacerdote melhor e maior do que Levi. E aí, então, Levi, que embora não tenha absolutamente nada com a história, ele não estava nem sequer, ele não era nem sonho, né? Ele não era nem plano, né? Melquisedeque já estava estabelecido, logo, nesse sentido, Levi compreende que é um sacerdote menor do que Melquisedeque. Então, nesse processo, nós percebemos que há todo um contexto bíblico que enfatiza esse processo de representatividade. O indivíduo que age, fala e faz em nome da coletividade, e os efeitos positivos ou negativos são aplicados tanto ao indivíduo quanto à coletividade. Então, nesse sentido, nós ainda um outro exemplo diz que quando Deus criou Adão e Eva lá em Gênesis, ele diz que criou Adão à sua imagem e semelhança. Depois o texto continua dizendo que homem e mulher os criou. Então, Adão, ele é tanto representante dele mesmo, como imagem e semelhança de Deus, como é representante de todos os homens e mulheres diante de Deus. Porque quando Deus se refere à imagem e semelhança da criação como um todo, ele diz que ele criou Adão à sua imagem e semelhança. E aí o texto prossegue e logo na sequência ele diz, homem e mulher os criou. Então logo todos os homens e todas as mulheres estão inclusas em Adão e portanto também são imagem e semelhança de Deus porque estão incluídas, representadas por Adão. Então nesse sentido o pecado entra na nossa história por conta da ação de um homem, de Adão. E esse pecado entrando com ele vem o seu corolário, que é a morte. E a prova de que a morte reina sobre todo esse tempo é que o pecado estabelece um reino, o reino da morte, que estará em contraposição ao reino que será apresentado ao final do texto, o reino da graça. A prova de que esse reino abrange todos os homens, portanto, logo, todos estão sob o mesmo estado de Adão, é de que, ainda que nós não tivéssemos lei, ou nem tivéssemos a revelação da parte de Deus, a morte reina de Abraão, ou melhor, a morte reina de Adão até Moisés. Porque Paulo está tentando explicar aqui, olha, alguém pode pensar o seguinte, tá, ok, enquanto nós não tínhamos leis, nós não sabíamos o que era pecado, então o pecado não poderia ser considerado. Contudo, Deus considera o pecado, tanto é que a morte reina. E por que nós afirmamos isso? Porque todos morreram, de Adão até Moisés. Ninguém permaneceu vivo. Se alguém tivesse permanecido vivo, significava que o pecado não estava dominando a vida daquela pessoa. Mas porque todos morreram, consequentemente, todos estão sob o domínio do pecado. Então, desde Adão, todos morrem, portanto, a morte reina. E não é uma questão individual, não é uma questão de causa ou consequência, mas é uma questão de coletividade, de representatividade, porque pelo pecado de Adão, todos nós respondemos com a morte. Por isso a morte reina sobre todos aqueles que estão sob o reino da morte, porque estão sob o pecado. Esse é o que o apóstolo Paulo está tentando explicar. Então Adão pecou e por isso morreu, mas em Adão todos nós morremos. E se todos nós estamos sujeitos à morte, é porque todos nós pecamos. É isso que ele está dizendo no verso 13 e 14 do capítulo 5. Porque antes da lei o pecado já estava no mundo, mas quando não há lei o pecado não é levado em conta. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, que é a figura daquele que há de vir. Então, mesmo aqueles que não pecaram como Adão, morreram também. E por que morreram? Porque estavam em um estado de condenação e um estado de pecado. Porque todos pecaram. Essa é a argumentação do apóstolo Paulo. É isso que ele está enfatizando. Esse é o reino da morte. E todos, por natureza, estão nesse reino. Todos nós nascemos nesse reino, todos nós estamos incluídos nesse reino. Se estamos nesse reino, estamos sob a lei desse reino, e a lei desse reino determina que todos devem se submeter à morte. Quer você queira ou não, quer você sinta essa realidade ou não, quer você acredite nessa realidade ou não, o fato é que a Bíblia afirma sobre todos nós, todos pecaram. E porque pecaram, a morte reina sobre todos, a morte tem poder sobre todos. Contudo, Deus, que é justo e é fiel,
introduz um meio para sairmos desse reino e irmos para um reino onde a morte já não tem mais poder, a morte não tem mais o domínio, onde não há mais o seu reinado. Um meio para sairmos do reino da morte e entrarmos no reino da graça. E aí, então, ele introduz agora a pessoa de Cristo, aqui a obra de Cristo. Lembra que ele estava tentando fazer um resumo do Evangelho. Então, do verso 15 ao verso 17, ele vai fazer um comparativo aqui entre as ações de Adão e as ações de Jesus e tentar traçar algum tipo de paralelo aqui, para que deixe claro para todos nós que, embora de alguma forma possa até parecer que são situações semelhantes, parece, mas não é. Não é a mesma coisa. Porque quando nós falamos desse conceito bíblico, introduzido por Paulo, da divisão de um mundo em duas realidades, em dois povos, em dois reinos, federativamente representados aqui por Adão e por Cristo, às vezes é possível que se interprete que esses reinos são uma espécie de reino sucessivo. Um reino sucede ao outro. Tá? A ideia de que veio um primeiro reino, esse reino vai passar e depois vai ser estabelecido um outro reino. Tá? Então, é possível que nós erroneamente infiramos aqui de que se tratam de reinos que sucedem um ao outro. E essa aparente indução ao erro pode até ser reforçada pelo texto ou por uma leitura desatenta do texto, especialmente aqui no verso 14, quando diz ali no finalzinho, diz que Adão é figura daquele que havia de vir. Como se Cristo fosse uma versão melhorada de Adão. Às vezes você pode até ouvir, a gente vai voltar a esse comparativo entre Adão e Cristo aqui, e muitas vezes algumas pessoas tentam estabelecer o seguinte padrão, que Adão é o primeiro modelo e Jesus é um modelo melhorado, que Adão é uma primeira versão e Jesus é o cabeça federativo de uma nova raça melhorada. Contudo, o texto bíblico não trabalha dessa forma, não é isso que fala de Jesus, até porque o Cordeiro, que é Jesus, foi morto antes que Adão existisse. Então, o projeto final sempre foi Jesus. O projeto final, o plano definitivo, sempre foi Jesus. Adão aqui nos é apresentado como figura daquele que vem, daquele que virá depois. Então, nesses versos aqui, o apóstolo Paulo vai deixar bem claro que Cristo não é igual a Adão. Primeiro porque a natureza do que eles fizeram foi diferente. Enquanto Adão age por egoísmo e desobediência, Cristo age por altruísmo e abnegação e obediência. Então perceba aqui, capítulo 5, verso 15, mas a dádiva gratuita não é como o caso da transgressão. Quando ele fala caso da transgressão, ele está se referindo às ações de Adão, porque se pela transgressão de muitos morreram, muito mais a graça de Deus e a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Um outro texto onde o apóstolo Paulo deixa bem claro que as ações de Adão são estabelecidas, ou melhor, que as ações de Cristo não são estabelecidas no mesmo sentido das ações de Adão, que são estabelecidas por um desejo egoísta de se tornar igual a Deus, ou de se tornar autossuficiente, enquanto Jesus Cristo age em um processo de altruísmo, de abnegação e de obediência. Adão em um estado de desobediência, Jesus em um estado de obediência. Em Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 8, o apóstolo Paulo nos apresenta aos filipenses e apresenta a nós qual é essa ação de Cristo. E o que ele diz? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, algo a que se devesse apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, Jesus age por obediência, uma obediência pautada na sua abnegação e no seu altruísmo, enquanto Adão age por egoísmo, age por autossuficiência, age por um desejo de se tornar algo que ele não foi criado para ser. E outro fato que diferencia os atos de Adão dos atos de Jesus é que a consequência imediata das atitudes são bem diferentes. Se pela desobediência de Adão veio a nós a condenação e morte, pela dádiva de Cristo veio a nós justificação e vida. Verso 16. Também a dádiva não é como o caso da transgressão, que veio por meio de um só que pecou, pois o juízo veio de uma só transgressão para a condenação, mas a dádiva gratuita veio de muitas transgressões para a justificação. Naturalmente, nós pensaríamos que se houve muitos pecados desde Adão,
pois todos pecaram, necessariamente haveria de ter muitas ações de justificação. Mas a graça, o reino da graça, essa graça que nos é apresentada no Evangelho, é de que a dádiva é de que apenas uma única ação é suficiente para nos tirar a todos nós, todos aqueles que depositarem a sua fé em Cristo Jesus, saírem dessa condição de condenação e passarem para a condição de justificação. Então, a graça é a dádiva, que é uma única ação, a obediência de Cristo é suficiente para a justificação de muitos. A desobediência de um irradia para a condenação de muitos, enquanto a obediência de um converge para a justificação de muitos. Enquanto a partir de Adão, a partir da sua desobediência, isso se irradia para toda a humanidade, todos nós vamos nos tornando filhos de Adão, vamos nos tornando repetidores da ação de Adão e condenados juntamente com Adão. Em Cristo Jesus, ele vai convergindo para si, por meio da sua obediência, todos aqueles que nele depositam fé, por ele são atraídos e nele confiam para a salvação. Então, nesse sentido, o resultado imediato da ação de cada um é diferente. E, finalmente, o resultado das obras de ambos é diametralmente oposto. A obra de Adão produz morte, a obra de Cristo produz vida. A obra de Adão inaugura o império da morte, a obra de Cristo inaugura o reino da graça. Verso 17. Porque se a morte reinou pela transgressão de um só, então os que recebem da transbordante suficiência da graça e da dádiva da justiça reinarão muito mais em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Então, a obra de Adão traz a nós morte, traz a nós destruição, e a obra de Cristo inaugura um novo reino, um reino da graça, um reino onde a morte não mais impera, onde a morte não mais determina qual é o nosso destino. E aí, do verso 18 até o verso 21, Paulo vai contrapor esses dois reinos, vai contrapor eles no sentido de nos apresentar qual é a realidade de cada um. Então, nesse trecho, Paulo nos apresenta os dois reinos, o reino da morte e o reino da graça. Mas, embora sejam dois, eles não são comparáveis entre si, pois Cristo não veio para simplesmente reparar o erro de Adão. E aqui é um ponto interessante, porque muitas vezes nós olhamos para a história da salvação com a expectativa de que Jesus Cristo vem para corrigir o problema, porque no fim das contas a gente quer voltar para o Éden. Contudo, volto a dizer o que falei anteriormente, o Cordeiro morre antes que o Éden existisse. Então o plano final nunca foi o Éden, o plano final sempre foi novos céus e nova terra. O plano final sempre foi o reino da graça. O plano final sempre foi esse reino que Cristo vem estabelecer por intermédio da sua ação, da sua atitude, da sua obediência. Então, Paulo deixa claro que essa ordem é inversa. Lá no verso 14, que eu já citei, no finalzinho, ele diz, olha, no entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, Adão que é figura daquele que havia de vir. Então, Adão sempre foi uma figura de algo que viria posteriormente. Adão não é uma versão inicial que deu errado e Deus, então, precisou trazer a versão 2.0 melhorada para corrigir os erros e os bugs da primeira. Pelo contrário, o plano sempre foi Jesus Cristo. E esse é um ponto interessante, porque a gente precisa entender, porque isso molda a nossa forma de lidar com a própria ação de Jesus Cristo e a obra de Jesus Cristo. O plano de Deus sempre foi enviar o seu Filho para que ele inaugurasse um reino eterno, um reino de graça, um reino onde a morte nunca teria poder. Então, nesse sentido, nós precisamos compreender que Adão sempre foi uma figura daquele que haveria de vir. Cristo sempre foi o plano. Adão, a figura desse plano, uma sombra, algo que está sendo apresentado inicialmente. Então, não é o caso de Adão ter dado errado, então Deus precisou mandar Cristo para arrumar a bagunça. A cruz não é uma simples reparação dos erros de Adão, embora a cruz repare as consequências do erro de Adão. As consequências do erro de Adão, ele já explicou a nós. Pelo erro de Adão, a morte se introduziu, estabeleceu o seu reino e todos nós nos tornamos cativos desse reino. A cruz repara esse problema. A cruz nos permite sair desse reino e ir para o outro reino, o reino da graça. Contudo, a cruz não serve apenas para isso. A cruz não é simplesmente para que nós pudéssemos voltar ao estado original. Porque se voltássemos ao estado original, estaríamos do mesmo jeito.
não estaríamos ainda no reino da graça. Estaríamos num reino, talvez não dominado pela morte, não imperado pela morte, mas não estaríamos no reino da graça. Se a cruz fosse apenas para resolver o problema da versão inicial, trazendo uma versão renovada, melhorada, com um patch de correção das falhas originais, tá? Nós estaríamos de novo naquele mesmo ambiente, passíveis de queda, passíveis de falha, passíveis de novamente estarmos sob o domínio da morte. Mas a cruz serve para nos transportar desse reino da morte para um reino onde a morte nunca mais terá poder sobre nós. Isso é graça. Isso é a dádiva. Isso é o poder da cruz. Isso é o que de fato Cristo fez por nós. Isso é a obra de Cristo para nós. Cristo não veio apenas reparar o nosso problema de pecado. Cristo veio nos restaurar para nos introduzir em um reino onde nunca mais estaremos à mercê da possibilidade de queda, de morte ou sofrimento. A cruz é o meio para chegarmos ao reino originalmente planejado e pretendido, o reino da graça. Se a cruz fosse simplesmente para a reparação do erro de Adão, no final das contas voltaríamos à estaca zero. Porque Adão não era justo antes de pecar. Porque se ele fosse justo antes de pecar, a morte não teria poder sobre ele. Mas porque ele pecou e ele ainda não havia sido justificado, logo o poder da morte dominou Adão também. Então, nesse sentido, a justificação é para nós o meio de sairmos do reino da morte e adentrarmos em uma realidade onde nunca mais o pecado terá poder sobre nós. Isso é graça. Isso é poder. É por isso que o apóstolo Paulo introduz o evangelho dizendo: não me envergonho do evangelho, que é poder de Deus para a salvação. É um poder que transforma não só o seu estado de condenação em um estado de justificação, mas ele te transporta de um reino onde a morte domina para um reino onde a morte não tem poder, onde você não é mais escravo da morte. E a prova disso é a própria ressurreição de Jesus Cristo. Porque quando Cristo morre, a morte não o detém, a morte não o segura. E ele diz que aquilo que aconteceu a ele, acontecerá também a nós. E é por isso que nós caminhamos com a tranquilidade de estarmos já introduzidos no reino da graça, sabendo que ainda que por um breve momento a morte se apodere de nós, ela não terá poder sobre nós por toda a eternidade. Porque no dia em que a trombeta tocar, no dia em que os céus se abrir, no dia em que Jesus Cristo voltar, todos nós sairemos do reino da morte e adentraremos de uma vez por todas no reino da graça. Todos aqueles que depositaram sua fé em Cristo Jesus, confessaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, sairão do reino da morte e adentrarão de uma vez por todas no reino da graça. E lá viveremos eternamente, onde a morte nunca mais terá poder sobre nós. Então, porque no reino da graça não nos é dado apenas a restauração do que nós perdemos enquanto estávamos sob o reino da morte, mas no reino da graça, o reino da graça já nos traz muito mais. Nós cantamos aqui um cântico, né, Superabundante Graça, e nesse cântico ele diz exatamente isso, dessa superabundante graça que por ela nós somos justificados e um dia nós seremos glorificados por conta desta graça. Então, nesse sentido, nós entendemos que a graça nos traz muito mais. E esse é um tema que ele vai repetir várias vezes, esse tema do transbordar, esse tema do exagero, esse tema do algo a mais, do além daquilo que você está esperando ou além daquilo que você acha que é o viável. Então, no final do verso 15, ele diz: a dádiva pela graça transborda para muito. Ela não apenas ocupa um espaço, ela transborda, ela ultrapassa os limites, ela passa da expectativa, ela vai além da expectativa, porque a graça de Deus não é apenas para nos livrarmos de uma condenação momentânea, é para adentrarmos em um estado onde nunca mais haverá possibilidade de condenação, onde nunca mais haverá possibilidade de queda, possibilidade de morte, possibilidade de pecado. No reino da graça nos é dado muito mais do que tínhamos antes, muito mais do que tínhamos antes da queda. E aqui é uma lógica de superlatividade. Note aqui os versos.
ao longo do capítulo 5, verso 9 e 10. Assim, agora justificados pelo sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Verso 15 agora. Mas a dádiva gratuita não é como o caso da transgressão, porque se pela transgressão de um muitos morreram, muito mais a graça de Deus e a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Verso 17 agora. Porque se a morte reinou pela transgressão de um só, então os que recebem da transbordante suficiência da graça e da dádiva da justiça reinarão muito mais em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Verso 20 ainda. A lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse, mas onde o pecado se ressaltou, a graça ficou ainda mais evidente. Então há uma lógica de superlatividade. O reino da graça não é uma mera substituição do reino da queda, do reino da morte. O reino da graça é muito mais. O reino da graça é muito mais para nós. O reino da graça nos oferece muito mais do que nós tínhamos antes. Por isso, meu querido, não há uma comparação entre os reinos. Não há uma simples percepção de que nós estávamos em um estado e agora nós fomos alterados para um estado que é apenas o substituto do anterior. Pelo contrário, é por isso que o apóstolo Paulo, quando fala da graça e fala do evangelho, ele sempre traz esse tom de entusiasmo, porque agora nós estamos tateando este reino, nós estamos conhecendo, ele está sendo desnudado para nós, ele está sendo apresentado para nós, esse reino que tem muito mais para nós. Aos Coríntios ele vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Há alguns que interpretam esse texto olhando apenas para o futuro, mas uma interpretação viável e muito razoável desse texto, e muito melhor, inclusive, juntamente com um contexto de uma teologia bíblica neotestamentária, uma teologia bíblica paulina, condensando todos os entendimentos, é de que o apóstolo Paulo está dizendo que o que nós ainda não conhecemos e que Deus já tem preparados é para nós já percebermos agora, já experimentarmos agora, porque aquele que confia em Jesus Cristo e deposita sua fé em Jesus Cristo e foi justificado pela obra de Jesus Cristo, você já é cidadão do reino da graça. E as benesses do reino da graça já estão à sua disposição. A vida em paz com Deus, a compreensão de que eu não estou em uma eterna guerra com Deus, ou um eterno esforço para que Deus se agrade de mim, um eterno esforço para que, pelas minhas ações e pela minha obediência e pelo meu bom comportamento, eu chegue no final do ano e receba um presente de Deus, como se Deus fosse um Papai Noel, como se Deus fosse alguém que estivesse ali sempre pronto a me punir se eu der uma tropeçada. Muito pelo contrário, a graça é para você reinar em vida. No reino da graça, muito mais nós reinaremos com Cristo Jesus. Já vivemos em um estado, se no reino das trevas ou no reino da morte nós éramos escravos da morte, no reino da graça, no reino de Cristo Jesus, nós reinamos com Ele. Então há uma superlatividade, há algo muito maior. O reino da graça é infinitamente superior ao estado anterior, ao estado de queda, ao reino da queda. No reino da graça, a vida triunfa sobre o pecado. No reino da graça, a vida triunfa sobre a morte. No reino da graça, não apenas substitui o reino da morte, mas o reino da graça supera o reino da morte, supera o reino da morte em tudo, porque o reino da graça é o reino da vida. No reino da graça, nós não apenas nos é restituído a posição sem condenação, mas nos é dada uma posição de merecedores de vida. No reino da graça, você é merecedor de vida. E porque você merece vida, a morte não tem poder sobre você. É porque a partir da sua entrada no reino da graça, ainda que a morte se apresente diante de você, ela não pode pedir a sua vida. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós vamos ver isso lá no capítulo 8, ainda nessa carta. Mas é isso que o apóstolo Paulo já está introduzindo. Ele está apresentando este reino que é superior em tudo.
Esse reino que não é apenas uma substituição do reino anterior, mas é de fato o grande plano de Deus, porque desde a eternidade Ele já preparou um caminho para chegarmos a esse reino, o reino da graça, esse reino onde não haverá mais poder da morte sobre nós, onde o pecado não vai haver mais poder sobre nós, onde viveremos eternamente com Deus, usufruindo e experimentando de tudo o que Deus preparou para nós. Deixe-me finalizar com algumas aplicações rápidas aqui. Tá? Então, entendido isso, talvez a grande pergunta que fique é, ok, como é que eu saio do reino da morte? Eu já entendi, todos nós estamos por natureza no reino da morte. Como é que eu posso sair do reino da morte para o reino da vida? O único meio, meu querido, é confessar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Não há outro caminho. A única forma de chegarmos ao reino da graça é confessar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, é depositar na obra de Cristo a esperança de adentrar no reino da graça. Então, se você ainda não teve essa experiência com Cristo Jesus, se você ainda não confessou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, o momento oportuno é sempre agora. Nunca deixe para depois aquilo que você pode fazer agora. E a única forma de você adentrar nesse reino e já experimentar as benesses, os benefícios desse reino, é confessando Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É colocando nele a sua confiança e na sua obra a esperança da sua salvação. E para você que já confessou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você que já foi justificado pela obra de Cristo na cruz, você que já adentrou nesse reino, a grande aplicação desse texto para a sua vida é: descanse, meu querido, você já está no reino da graça. Você não está mais em guerra com Deus. Aproveite os benefícios do reino da graça. Viva em paz com Deus. Deus é seu aliado agora. Deus está junto com você. Caminha com você. Ele é favorável a você. O apóstolo Paulo, na mesma carta, mais para frente, ele vai dizer, ora, aquele que nos deu tudo, e nos deu inclusive o seu Filho, não nos dará também as outras coisas. Ele também vai dizer que não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Afinal de contas, se já fomos justificados, Deus está em paz conosco. Se Deus está em paz conosco, nós já estamos experimentando o reino da graça. Então, desfrute do reino da graça. Caminhe ao lado de Deus em um estado de paz. Esqueça a ideia de que Deus tem um girassol gigante, Ele está puxando as pétalas e sabendo se hoje Ele está de bom humor com você ou não. Para aquele que está no reino da graça, Deus está sempre de bom humor. A ira de Deus foi afastada sobre sua vida. O autor de Hebreus vai nos dizer o seguinte, conscientes dessa realidade, nós temos que adentrar o santo dos santos. Nós temos que adentrar o salão real. Nós temos que ir à frente do trono. E na frente do trono nós encontraremos graça e misericórdia. A ideia que o autor de Hebreus traz é a ideia do mundo monárquico, que não é muito comum para nós, nem mesmo nos nossos modelos de autoridades civis, a gente não tem essa questão, mas no mundo antigo, para você adentrar na presença do rei, você tem que ser anunciado e ser recebido pelo rei. Né? Quem conhece a história de Esté sabe do que eu estou falando, vai lembrar do que se você leu o livro de Esté, ou talvez tenha assistido alguma obra audiovisual que tenha contado, esse é sempre um ponto crucial da história, porque há todo um preparo de Esté para adentrar na presença do rei, embora ela seja rainha, embora ela seja esposa do rei, ela não tem liberdade para entrar na presença do rei na hora que ela quiser. Então ela vai fazendo todo um processo ali de agradar o rei dia após dia, para um dia em que ela entre abruptamente na presença do rei, ela não encontre da parte do rei má vontade, muito pelo contrário, ela encontre boa vontade. E o autor de Hebreus diz que, a partir de Cristo Jesus e da obra de Cristo Jesus, as portas do reino de Deus estão sempre abertas para você. Você pode adentrar na presença dele sempre, com certeza e com a plena convicção de que do trono dos céus, você só vai receber graça e misericórdia. Nunca mais vai receber ira, porque essa ira já foi afastada. Então, meu querido, se você já confessou Jesus Cristo como seu Salvador, viva com essa consciência, porque isso molda o seu caminhar, isso molda a sua vida.
no momento em que você tropeçar e que algo de errado der acontecer na sua caminhada de fé, um erro, uma resvalada, um pecado, algo, lembre-se que esse pecado já foi justificado. Então levante-se, peça perdão e continue caminhando. Não deixe que o inimigo se apodere da sua consciência, trazendo culpa sobre você, uma culpa que já foi lavada pelo sangue de Cristo na cruz. Essa é a realidade do reino da graça. Por isso o reino da graça é superior em todas as coisas. Por isso o reino da graça é de fato superabundante. E é por isso que o Evangelho é essa mensagem tão especial e tão positiva. Porque o Evangelho apresenta a realidade do homem, mas o Evangelho apresenta o reino da graça também. E como é que nós chegamos lá? Que Deus aplique aos nossos corações a sua palavra e que Ele aplique aos nossos corações essa realidade, a realidade do reino da graça. Vamos orar? Senhor, tem misericórdia de nós e nos auxilia, Pai, a mudar a nossa forma de perceber a realidade ao nosso redor, a partir da obra de Cristo Jesus. Se porventura houver entre nós alguém que ainda não confessou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, alguém que ainda está no reino das trevas, no reino da morte, mas que, por meio dessa palavra, entendeu que há uma forma de sair dessa realidade e adentrar uma outra realidade superior, uma realidade melhor, uma realidade superlativa em todos os sentidos, uma realidade que supera a realidade anterior em todas as circunstâncias, que nesta noite o Teu Santo Espírito o convença a confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque cremos que todo aquele que com a boca confessa já está justificado por intermédio da obra de Cristo Jesus. Então não é uma questão de quando ser transferido para esse novo reino, mas sim em simplesmente compreender que ao depositarmos a nossa fé em Cristo Jesus, nós somos transplantados do reino das trevas, do reino da morte, para o reino da graça. Então que a Tua obra seja feita nos corações daqueles que precisam ser feitos. Convença-os do pecado, da justiça e do juízo, a fim de que eles confessem Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Aqueles que já confessaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, eu peço que o Teu Santo Espírito aqueça os seus corações e traga às suas memórias essa realidade de que nós já vivemos no reino da graça. E porque vivemos no reino da graça, nós já experimentamos a realidade de um mundo e de uma experiência de vida onde a condenação não é mais parte das nossas vidas, onde o medo da morte já não nos toma mais, onde o medo do tropeço e da condenação já não nos toma mais, mas pelo contrário, temos a plena convicção de que podemos nos refugiar debaixo da Tua graça, aos pés da cruz, no Teu santo trono, onde sempre encontraremos graça e misericórdia. Tem misericórdia de nós, molda-nos, transforma-nos, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Vamos cantar um cântico agora e em seguida a gente passa para as etapas finais do culto.